A perda de mobilidade depois dos 45 anos não é só um daqueles inconvenientes de ficar mais velho. É, na verdade, uma verdadeira crise biológica. As articulações começam a se degradar, a massa muscular atrofia silenciosamente e o risco daquelas quedas fatais só aumenta a cada ano que passa. Para combater essa deterioração, a gente precisa de uma intervenção biomecânica urgente, imediata e, claro, validada pela ciência. Então, vamos mergulhar direto nesta análise profunda e entender os mecanismos por trás de uma solução impressionante que a medicina esportiva e a biomecânica já conhecem há décadas. O grande ponto aqui é questionar os fundamentos básicos do que a gente sempre considerou saudável. Pensa bem, será que a locomoção tradicional, aquela nossa caminhada de todo dia para frente, está na verdade falhando com o nosso sistema musculoesquelético que está envelhecendo? Durante anos, a recomendação número 1 foi simplesmente vá caminhar. Mas a gente precisa perguntar, dar uma volta no quarteirão é genuinamente suficiente para proteger articulações desgastadas, preservar nossa musculatura profunda e manter aquele equilíbrio neurológico afiado? Bom, a resposta clínica é meio chocante e totalmente incontestável. Olha só, um estudo rigoroso da Universidade de Massachusetts provou que, mesmo com os benefícios cardiovasculares inegáveis, as pessoas que caminharam 10.000 passos por dia durante 6 meses não tiveram quase nenhum aumento na força das pernas. O ganho foi mínimo. Ou seja, a locomoção padrão, por si só, é biomecanicamente insuficiente para prevenir aquele declínio muscular da idade. Os músculos não estão sendo desafiados de verdade. Eles estão ali apenas sobrevivendo. E é exatamente isso que nos joga direto na nossa crise da mobilidade. A tensão de toda essa situação se resume numa pergunta bem direta. Quando a locomoção tradicional simplesmente falha em interromper a atrofia muscular e a destruição das articulações, qual é a nossa alternativa clínica? Se o movimento mais básico do ser humano não nos salva do colapso físico, para onde a biomecânica moderna aponta? A resposta está no que chamamos de a intervenção biomecânica. E a definição clínica dessa prática revela um mecanismo fascinante. Estamos falando da retrolocomoção. E olha, não é um truquezinho fitness de internet. É uma intervenção biomecânica real que exige um esforço neural totalmente consciente para caminhar em marcha ré. Essa terapia neuromuscular altera de forma fundamental a mecânica fisiológica de como os nossos membros e articulações aguentam o peso do corpo, acordando cadeias musculares que estavam completamente adormecidas. Para colocar isso em perspectiva, os dados são de cair o queixo. Analisando os resultados clínicos lá da Universidade de Oregon, a gente vê que míseros 15 minutos de retrolocomoção, 4 dias por semana, durante um mês, produziram um aumento massivo de 30% na força das pernas. 30%. Isso simplesmente esmaga aquele ganho de 5% que a gente tem com a caminhada tradicional. É o mesmo tempo investido, mas com impacto biológico 6 vezes maior. E como isso é possível? Tudo se resume à ativação muscular profunda. O contraste físico é brutal. A locomoção para frente atua com uma amplitude de movimento bem limitada e um monte de músculos subutilizados. Já a retrolocomoção exige contração e extensão máximas do corpo. Cada passo para trás é um desafio de estabilização intenso, forçando toda a parte inferior a suportar cargas contínuas e executar alongamentos sob uma tensão constante. É um nível de exigência completamente diferente. Se a gente detalhar as métricas clínicas, a ativação muscular é quase inacreditável. De acordo com vários centros de pesquisa, os quadríceps trabalham 40% mais arduamente. Os glúteos, que formam o maior grupo muscular do nosso corpo, disparam em 50% a mais de ativação. Os isquiotibiais aumentam em 35% e as panturrilhas queimam com 45% mais intensidade do que quando você anda para frente. É literalmente uma reconstrução estrutural completa acontecendo a cada passo. O que nos leva ao próximo ponto vital, a reconstrução da saúde articular. Esse número aí, 50%, representa uma esperança clínica enorme. Descobertas da Universidade de Delaware mostraram que pacientes sofrendo de osteoartrite, que fizeram a retrolocomoção por só 10 minutinhos diários, 5 dias por semana, viram uma redução impressionante de 50% na dor severa no joelho em apenas 6 semanas. O que acontece é que, ao fortalecer rapidamente os músculos de suporte profundo, a articulação finalmente se estabiliza e aquela pressão destrutiva e dolorosa é aliviada. Mas o impacto vai muito além das pernas, entrando no campo da neuroplasticidade e prevenção. Tem um conceito vital aqui chamado propriocepção, que é basicamente a capacidade do sistema nervoso central de perceber a posição, a localização e o movimento do seu corpo no espaço sem precisar olhar. Como andar para trás tira de cena nossa visão frontal e automática, o cérebro é forçado a depender inteiramente do sistema vestibular e proprioceptivo.
É um estresse neurológico intenso, sem dúvida, mas é absolutamente necessário para nossa sobrevivência e autonomia a longo prazo. E a ciência comprova essa teoria na prática. Um estudo da Universidade de Melbourne documentou uma melhoria de 40% no equilíbrio físico depois de 4 semanas de retrolocomoção por apenas 10 minutos, 3 vezes na semana. Enquanto isso, quem continuou só andando para frente teve 0 melhoria na prevenção de quedas. 0. O equilíbrio de quem andou para trás foi literalmente reconfigurado lá no nível do sistema nervoso. E fica ainda mais dramático porque isso transcende o músculo. A pesquisa sobre neuroplasticidade da Universidade de Zurique revelou que 8 semanas de retrolocomoção diária aumentaram fisicamente a densidade da massa cinzenta no cerebelo. Ou seja, essa intervenção está atualizando de forma permanente o hardware do centro de coordenação do seu cérebro. É o cérebro literalmente crescendo e se adaptando para proteger o corpo de quedas. E adivinha, tudo isso se traduz diretamente em longevidade. A gente sabe que a velocidade da sua caminhada normal é um excelente preditor fisiológico de quanto tempo você vai viver. E um estudo da Universidade de Pittsburgh mostrou que 6 semanas dessa prática aumentaram a velocidade da caminhada frontal regular em 15%. Toda essa força nova na parte inferior acaba impulsionando a máquina humana com muito mais eficiência. Sabendo dessa potência toda, a gente precisa falar sobre o protocolo clínico. Porque não dá para simplesmente sair andando para trás de qualquer jeito. Primeiro, temos que evitar erros biológicos que comprometem severamente a segurança da intervenção. É terminantemente proibido tentar ir rápido logo de cara. Outro erro fatal é olhar para os pés, porque isso destrói a sua postura e o seu equilíbrio na mesma hora. Usar terrenos irregulares, esquecer de balançar os braços opostos para manter o engajamento do core, ou desistir durante aquelas desconfortáveis primeiras semanas de adaptação do cérebro, tudo isso são erros que inviabilizam o tratamento. Da mesma forma, as regras de segurança são absolutas. Lembrando, isso é uma intervenção controlada. É obrigatório limpar rigorosamente o ambiente ao redor, manter contato físico contínuo com corrimãos nas fases iniciais, usar a ajuda de outra pessoa para observar se for preciso, começar sempre em pistas bem lisinhas e, claro, parar imediatamente qualquer movimento ao menor sinal de dor ou tontura. Para começar de verdade, a gente estabelece a fase 1, o protocolo de base. O processo inicia garantindo um terreno impecável e seguro. Depois, a retrolocomoção começa incrivelmente devagar, por exatos 5 minutos. O seu olhar tem que estar fixo reto à frente, e é vital sentir conscientemente aquela ativação profunda fritando os quadríceps e os glúteos. É um momento de extrema concentração neural, quase como uma meditação em movimento. Depois que o cérebro finalmente entende e se adapta, avançamos para a fase 2, progressão fisiológica. A duração aumenta bem aos poucos, tipo 1 minuto a mais por semana, até bater os 20 minutos. Só aí a velocidade começa a ser cautelosamente aumentada. Com o tempo, dá para introduzir leves inclinações para aumentar a carga mecânica, fazer intervalos de intensidade e até adicionar os estritos retrolunges para garantir uma estabilidade unilateral de aço. A evidência clínica está toda na mesa e a nossa fisiologia simplesmente não mente. A grande questão é, a biologia do envelhecimento vai ditar passivamente o nosso declínio físico, prendendo nossos corpos num ciclo eterno de fraqueza e dor, ou a adoção rigorosa dessa intervenção biomecânica vai reescrever de vez o futuro da mobilidade humana? A ciência já nos entregou a ferramenta. O próximo passo para recuperar a sua saúde, literalmente, deve ser dado para trás.